Olá, gente, tudo bem? Como estamos? Espero encontrá-los, né? Mais uma vez, encontrá-los bem, se cuidando. Espero que, se possível, a maioria vacinado, né? Quem não está vacinado, prestar atenção aí no calendário de vacina para poder se cuidar. Se sair de casa, aquela máscara sempre, álcool em gel, evitar aglomeração, para que a gente possa superar, né, esse momento e depois, muito em breve, podermos nos encontrar pessoalmente, que a gente possa celebrar a nossa cultura, celebrar a nossa arte, que é o que a gente mais gosta de fazer, pelo menos é o que eu mais gosto de fazer. Eu me chamo Rafael Rolim, sou professor, arte educador, brincante, professor aqui da oficina Grupo Folclórico do Instituto Chico Mota. Faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Arte e Cultura, que é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Como havia falado no último encontro, estamos aí fazendo um passeio pelas manifestações da nossa cultura e desde a última aula nós adentramos um pouco nesse universo dos grupos que não são grupos diretamente ligados a uma tradição, por exemplo, hereditária, de pai para filho, né, de avô para neto, né, de um tio. São grupos, esses grupos que eu trouxe do encontro passado, que é o grupo inclusive que eu faço parte, que também é o motivo dessa aula hoje, que hoje nós vamos avançar um pouco mais, que são grupos que a gente chama, né, de tradução, ou grupos de projeção, que são grupos, como eu havia falado no último encontro, que eles bebem, né, nós pesquisamos a cultura popular, nós vamos até as localidades, nós vamos até os coletivos tradicionais, nós vamos até os mestres e mestras da cultura e nessa troca, nesse diálogo que nós buscamos aprender e apreender no sentido de poder trabalhar com esses saberes, com esses fazeres tradicionais, né, ancestrais muitas vezes, né, na sua grande maioria, saberes que vêm de longa data, né, que vem sendo repassado e reatualizado aí por esses grandes mestres e mestras da cultura, e a partir deles nós elaboramos aí um trabalho já ligado mais a uma cena, eu diria, contemporânea, já ligado mais a uma ideia de uma linguagem teatral, muitas vezes, de uma linguagem mais do que teatral, cênica, por conta de que nessa linguagem que eu estou chamando aqui de linguagem cênica, a gente não tem só o teatro, né, um teatro popular do Bumba Meu Boi, por exemplo, que a gente se inspira muito. A gente não a gente tem aí uma releitura disso, né, uma espécie de que a gente possa de alguma forma transformar, da mesma forma como a cultura popular vai transformando as suas práticas a partir do seu cotidiano, do seu dia a dia, daquela localidade, né? Aquele mestre que aprende com outro mestre, aquele grupo que vendo outro grupo se apresentar, incorpora elementos, né, cênicos, teatrais, mas também musicais, né, coreográficos, aí a dança, né, as danças populares, as coreografias, né, uma quadrilha de São João quando assiste um espetáculo da outra quadrilha, ela se inspira, às vezes ela, né, pinça ali, pega alguns elementos que ela acha interessante para trazer para o seu grupo, às vezes na coreografia, às vezes no figurino, às vezes na própria música, no cenário. Então termina que isso vai influenciando os grupos e o nosso grupo, que é o motivo do nosso encontro de hoje, que é o Brincantes do Eusébio, que eu me referi no encontro passado para falar do espetáculo que nós estamos construindo, né, a partir do boneco, da marionete, do mamulengo e do circo. O Brincantes do Eusébio, ele vem nessa, que é o Breu, né, Breu, Brincantes do Eusébio, ele vem nessa pesquisa
que já temos aí uma estrada de alguns anos, e a gente vem pesquisando, como a gente fez com a aula passada, né, que vocês assistiram, com um pouco com a estética do circo e do teatro de bonecos e da marionete de fio. A gente, que vocês assistiram também no vídeo ao final, a gente vem trabalhando também as releituras dessas manifestações que eu vinha trazendo nos encontros anteriores, que são os reisados, os bumba meu bois, né, os bois, que no Maranhão, né, é chamado muito forte. Nesse período junino, inclusive, é o período de brincar o boi lá no Maranhão, né? Então o estado todo, a capital, né, que é a ilha de São Luís, lá, nesse período junino, é o período que eles fazem as brincadeiras de boi, né, de bumba meu boi. Aí tem vários bois. A gente vai ter, num dos próximos encontros, uma aula só sobre o boi do Maranhão, que eu também tive a oportunidade de conhecer, indo até lá, e também tive a oportunidade de trazer mestres da cultura popular maranhense, tanto para cá, para o Ceará, quanto para Salvador também, no tempo que eu morei na Bahia. Então, assim, eu tenho uma relação também muito forte. Então, esses grandes autos, essas grandes manifestações da cultura popular são a maior inspiração para o nosso grupo, para o nosso coletivo, para esse coletivo que eu faço parte, mas que tem uma série de brincantes aqui no Eusébio. Aí somos professores, são artistas, são atores, dançarinos, figurinistas, da cena teatral, da dança e da música, mas que se encontram nesse coletivo para poder construir narrativas, construir espetáculos, e que vocês também vão ter a oportunidade de ver um pequeno fragmento ao final da nossa aula de hoje, que é também um vídeo produzido por esse coletivo, pelos brincantes do Eusébio. É um vídeo que ele vai mostrar parte de um processo que nós vivemos de oficinas para a construção de instrumentos musicais e também de musicalidades a partir dessa tradição. Então nós fizemos uma oficina onde nós construímos alfaias, né, que é aquele tambor maior. Nós construímos, inclusive, o produto, deixa eu pegar aqui de uma delas, né, tá pronto, ficou pronto recentemente. Esse é uma alfaia, né, feita aqui pela gente, onde a gente aprende a fazer os instrumentos a partir dessa tradição, a partir da cultura dos luthiers, né, que são os grandes artesãos da música, né, aqueles que vão transformar madeira, né, aqui é madeira, couro de bode, em um instrumento musical, né. Então, essa arte, por exemplo, que a gente aprende, vocês vão assistir um pedaço no final do nosso encontro de hoje. Vocês vão ver um vídeo institucional que nós fizemos. Nós fomos contemplados aqui, esse coletivo, com a lei Aldir Blanc, que foi uma lei que os artistas, aí, o povo da cultura tem vivido, inclusive, porque ela ainda está em vigência nesse sentido. Foi uma lei que conseguiu um recurso nesses tempos de pandemia, para que os artistas, grupos, coletivos, tanto de tradição como de tradução, como esses grupos de projeção, pudessem desenvolver ações na pandemia que pudessem garantir de alguma forma uma parte do sustento desses brincantes, desses atores populares, desses músicos de rua que tiveram suas atividades interrompidas justamente por conta da pandemia do Covid-19, né? Então, assim, é uma parte desse trabalho que vocês vão assistir, e que é a parte do trabalho que a gente encontra grupos no Brasil inteiro muito parecido com isso. Eu acho que vocês já viram, quem teve a oportunidade de, em outras aulas, de assistir aí o fragmento do vídeo do Antônio Nóbrega, né, lá do Instituto Brincante São Paulo, Antônio Nóbrega pernambucano, mas que radicado lá em São Paulo, onde ele trabalha. Ele também faz um pouco esse trabalho, né? Ele bebe da cultura popular, se inspira na cultura popular e transforma isso numa cena já para um modelo de espetáculo, né? Já pensado, já mais adaptado a essa linguagem
mais cênica, teatral, de palco muitas vezes, né? Onde ele faz as releituras daquilo que ele foi vivendo nas suas pesquisas. Aí vocês viram lá que ele teve pesquisando, a gente pôde mostrar aqui o Cavalo Marinho, né, de Pernambuco, onde ele se inspira, as bandas cabaçais que ele veio até o Ceará e conheceu os irmãos Aniceto, que a gente trabalhou em aulas passadas. E aí, a partir dessas linguagens, dessas manifestações, dessas expressões populares, artísticas e culturais, ele desenvolve o trabalho, um trabalho voltado já para uma estética mais contemporânea, que é a do Grupo Brincante, do Instituto Brincante, do qual ele é o fundador e principal condutor lá do processo de criação e de educação também. Então, assim, o Breu, o Brincantes do Eusébio, que é aqui da cidade do Eusébio, tem uma mesma linhagem, né? Bebe mais ou menos nas mesmas fontes, não nos mesmos coletivos ou grupos, mas essa fonte que eu digo na própria cultura, na cultura popular. E aí é necessário, para que isso ocorra e para que a gente consiga desenvolver também um bom trabalho, que a gente possa interagir com esses coletivos, interagir com esses mestres, interagir tanto conversando quanto também fazendo, né? Aqui foi um mestre que já aprendeu com outros mestres e já está repassando, que ensinou para outras pessoas. A gente, quando fez essa oficina, foi uma oficina fechada, né, por conta exatamente dos processos de não aglomeração, distanciamento social. A gente juntou um coletivo de 7 brincantes apenas para poder fazer esses instrumentos e poder ensinar essa técnica de construção artesanal, que é também secular, né? Esse tipo de amarração, essa técnica, essa estrutura, isso vem muito lá de trás. Na realidade, tem referências já em Portugal, no século XIV, no século XV. Os pesquisadores mais antigos vão trazer a influência árabe desse instrumento, como o pandeiro também tem uma influência árabe, então de uma outra região, né? Então tem influências da Europa, influências do Oriente, ou seja, a gente tem uma riqueza cultural muito grande, uma potência, né, de investigação, um terreno muito potente para ser investigado, quando a gente fala de estudar, pesquisar a nossa cultura, para que a gente possa, inclusive, transformar a nossa arte. E isso, num ciclo contínuo, vai fazendo também as transformações sociais e, inevitavelmente, transformando, refazendo, inventando, inovando o que a gente denomina desse grande arcabouço que é a nossa cultura. E aí, a cultura como um todo, não só a cultura popular, mas todo o universo cultural, seja ele simbólico ou real, né? Que na realidade eles estão imbricados, estão entrelaçados, né? Dentro dessa dinâmica da cultura popular. E aí, assim, o Breu, que vocês vão assistir um fragmento, a gente tanto bebe da fonte, né? Das manifestações, como eu falei, dos reisados, da cultura popular, dos Bumba Meu Boi, do Cavalo Marinho, das cirandas, dos cocos, né? Mas também a gente bebe do que tem do circo, do teatro de boneco, da cultura popular como um todo, do cordel, da xilogravura, que é outra matéria que a gente ainda vai tocar aqui. Quero trazer ainda para vocês um pouco da minha experiência como cordelista, e aí a gente fazer aqui uma dinâmica interessante para a gente brincar um pouco com a rima, né? Com o cordel, que está aí também, está tudo ligado, né? A rima com os cantadores, os violeiros, os repentistas e as músicas da cultura popular, elas estão muito próximas, né? Então essa é a proposta desse coletivo, né? De tentar misturar tudo isso, de beber na fonte, pesquisar com esses grandes menestréis, né? São verdadeiras enciclopédias ambulantes, sabem de muitas informações, conhecem da natureza, da agricultura, conhecem dos artífices, né?
do artesanato, da artesania, né? Do couro, por exemplo, da cutela, você poder, como é que você faz para poder retirar esse couro do animal, tratar esse couro, para que esse couro possa vir depois aqui para esse tambor e isso possa gerar música, né? Criar arte, fazer com que a gente possa cada vez mais, né, viver na prática esses saberes que eu acabei de falar, né? Esses saberes que são memoriais, né? Vem de muito para trás, né? A técnica de se fazer esse tambor, como eu disse, vem desde dos árabes, né? Então a gente está falando aí de mais de 500, 600, 1000 anos. Então tem uma importância histórica, né? Sociológica e aí, portanto, também cultural. E esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que o pesquisador, que o brincante, acredito eu, tenha que fazer, né? Que é para poder aprender, para poder criar, né? Que é essa a dinâmica um pouco que a cultura popular nos ensina e que a arte também. Eu sou brincante, mas também sou ator, então eu trago as minhas referências, né? Um músico, quando vai brincar numa brincadeira do um Bumba Meu Boi, ele traz essa influência musical dele, né? Seja um sanfoneiro, como o próprio colega nosso que também dá aula aqui no Instituto, né? Que é o Maquito, que vocês devem conhecer, que é um excelente músico, toca de tudo, né, Maquito? Um abraço para você, irmão. Toca sanfona, toca viola, toca rabeca, toca violão, toca de tudo, né? O homem é um monstro, como muitos da cultura popular, né? A gente encontra muitos mestres que tocam uma variedade de instrumentos, não só tocam, né? Que é isso também que a gente aprende. Eles ensinam isso, né? Eles sabem passar esses conhecimentos, né, para as outras gerações. São grandes professores, são grandes, mais do que professor, acredito, né? São educadores da nossa cultura. E isso, para mim, é uma fonte inesgotável de conhecimento, né, de saber, uma fonte inesgotável de criação também, porque esses mestres, com a sua forma de, não só de fazer a brincadeira, né, de executar a brincadeira, mas também de ensinar o passo a passo, de como eu vou fazer cada peça desse instrumento, de como eu tenho que, cada peça tem que encaixar de uma forma, porque senão o instrumento não funciona. Como é que eu executo uma certa coreografia na quadrilha, na dança do Bumba Meu Boi, que tem uma regra, uma maneira, né, exata de fazer, que tem um caminho a percorrer, e esses mestres ensinam isso, né, e faz com que a gente aprenda de uma forma que é muitas vezes lúdica, né, que muitas vezes nos falta nos espaços formais de ensino e aprendizagem, né? Por exemplo, nas escolas, né, eu tenho falado, vez por outra eu tenho trazido essa referência, né, da importância desses saberes, desses mestres e mestras no papel da educação das nossas crianças, né, na educação dos nossos jovens, adolescentes, para que a gente possa ter uma mistura disso, para que a gente possa fazer com que esses jovens, essas crianças, elas percebam a importância da nossa cultura. Não estou querendo negar as influências outras, mas é importante que a gente saiba, né, de onde a gente veio, quem são os nossos antepassados, né, quem que veio antes da gente, né, quem que talvez tenha ensinado os nossos pais, né? Isso é de uma importância que eu acredito para a educação sem tamanho, né? Esse é um caminho para a educação de um povo, de uma nação, né? de um país como o Brasil, né? Que é imenso. E aí cada canto vai saber, né? Naturalmente, não só naturalmente, mas vai poder olhar para os seus mestres, olhar para as suas manifestações, olhar para as suas riquezas culturais e como incorporar isso na vida cotidiana, no sentido de transformar isso como uma potência ou como uma potente estratégia educacional, não só artística, cultural, né? Então,
isso é muito importante para a gente, é muito caro para a pesquisa da cultura popular nesse sentido, né? Então, o trabalho que esses brincantes, tanto da cultura popular lá tradicional, quanto dessa cultura popular já mais contemporânea, essa troca, esse intercâmbio, isso é muito enriquecedor, não só para, tenho certeza que não só para mim, para os pesquisadores, para os artistas brincantes mais da cena contemporânea, mas também eu tenho percebido andando por esse Brasil, conversando com esses mestres e mestras, o quanto também que essa troca, essa valorização que nós, por exemplo, os professores, educadores, pesquisadores e artistas que não são daquele lugar, quando eles vão até aquele lugar e de alguma forma essa ida ela é revestida de uma valorização não romântica necessariamente, né, de romantizar, porque muitas vezes a gente encontra na cultura popular uma precarização, né, das condições de trabalho enquanto artistas, enquanto brincantes da cultura, mas assim, da valorização que eles percebem o quanto que os jovens começam também a se interessar. Então às vezes um jovem que não é daquela comunidade, um jovem pesquisador, ou um pesquisador mais velho como eu, não tão velho assim, mas quando vai a esses espaços, a essas localidades, a essas comunidades, a esses rituais, a esses festejos, termina gerando um clima naquele lugar muitas vezes, que faz com que os jovens daquela região, daquele lugar se interessem, olhem para aquilo, porque eu já vi muitos mestres falando, quando vocês vêm aqui, quando você vem aqui, Rafael, o jovem daqui olha e percebe, tem gente lá de fora valorizando a nossa cultura, que não é da nossa cidade, que não é da nossa comunidade, que não é do nosso coletivo, nem da nossa família, e muitas vezes a gente que está aqui vivendo, tem tudo isso próximo, não dá o devido valor, né? Isso é parte do processo, é claro, né, que cada comunidade, cada grupo vai ter suas dinâmicas próprias, mas que esse é um ponto importante que eu queria trazer, porque eu acredito que é nessa troca mesmo. O que a gente sabe daqui, a gente leva para lá, o que eles sabem de lá, a gente traz para cá, e como no conhecimento, né? Conhecimento, quando eu troco conhecimento com o outro, eu não fico sem o meu, muito pelo contrário, eu passo a ter, eu continuo tendo o meu conhecimento. Tem um exemplo muito engraçado que eu vou trazer, né? Que você tem uma caneta. Quando eu tenho uma caneta e uma outra pessoa, nesse modelo, por exemplo, que nós vivemos de sociedade hoje, que é muito pautada no capitalismo, né? Nesse sentido. Tem uma caneta, essa caneta custa R$5. Eu tenho uma caneta, você tem R$5. Quando eu lhe dou a caneta, você me dá os R$5. Você fica sem seus R$5, ele vem para mim, e eu fico sem a caneta. Porque foi o acordo que nós fizemos. Você comprou a minha caneta com seus R$5. No conhecimento é diferente. Eu trago o meu, passo para você, você traz o seu, passa para mim, e nós passamos até agora 2 conhecimentos. Eu fico com o meu e aprendo o seu, sem perder o meu, no caso a caneta, e você também vem com o seu, aprende o meu, passa a ter 2. Você tem o seu e agora o meu. Então essa é a riqueza do conhecimento. Essa é a grande estratégia que forja, que funda a ideia do conhecer, ser, saber, nesse sentido. Dessa troca, uma espécie de escambo cultural. Isso que me interessa muito na cultura, é aí onde eu aprendo também a ser uma pessoa melhor, valorizar o outro, para poder também me valorizar, né? Porque é assim que a gente vai construindo mundos melhores. E aí então, eu vou ficando hoje por aqui, espero encontrá-los num próximo encontro. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara e vão lá no canal do Instituto Chico Mota, dá aquele like, se gostarem, divulgue para os amigos, para as amigas, para o vizinho, papagaio, gato, cachorro, e da próxima vez a gente se encontra
para poder bater mais um papo sobre cultura popular brasileira no nosso grupo folclórico. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Então, meu nome é Brainer Feijó, eu sou artesão, luthier, estou aqui no Eusébio, na Associação Circular Dr. Juarez, sede também do Breu, Brincantes do Eusébio, e vim aqui no dia de hoje para fazer uma oficina, uma atividade, uma vivência, um processo de imersão na construção de instrumentos musicais com o pessoal aqui do Breu, com tambores, projeto Tambores Ancestrais do Ceará, e que trabalha a musicalidade, a ancestralidade cearense, né, com pífanos, zabumbas, caixas, rabecas, né, todo instrumento da cultura popular. E é isso, é uma interação aqui entre projetos que foram contemplados dentro dos editais de fomento à arte da lei emergencial Aldir Blanc, né, de emergência cultural do Ceará. Estamos aqui fazendo um intercâmbio, uma troca de saberes, né, compartilhando um pouco do que a gente sabe, aprendendo um pouco aqui do que a gente aprende aqui no Breu, com o pessoal, com a vivência que eles têm aqui, né, com essa questão do circo, da arte, das artes integradas, né, a música, o teatro de bonecos, né, construção de bonecos, fantoches, coisa mais linda aqui, sabe? Bonecos gigantes, bonecos de todos os tamanhos, de todas as naturezas. E a gente vê aqui, vê esses bonecos e tentar interagir com eles aí, através da música, da arte e da nossa cultura. Olá, eu me chamo Rodrigo Bezerra, sou músico, sou professor e estou grato de poder participar desse projeto que fala, né, e que desenvolve conhecimento através da ancestralidade desses tambores. E nós fizemos um trabalho aqui, depois da construção dos tambores, a gente testou os tambores, nós tocamos ritmos brasileiros, ritmos nordestinos, e relembramos, né, essa cultura dos brincantes, né, a cultura da brincadeira através da música. Olá, tudo bem, gente? Eu sou Rafael Rolim, estamos aqui no Eusébio, construindo mais uma parte de um processo que a gente já vem pelejando, que é trabalhar com a cultura popular cearense, nordestina, e esse momento é um momento para a gente de muita alegria, que é o nosso espaço de construção de tambores, de caixas, de pífanos e também de musicalidades que pensam essa ancestralidade cearense, essa ancestralidade nossa, nordestina, e que constrói a base de todo o nosso trabalho aqui no Eusébio, enquanto Brincantes do Breu, que é o nosso grupo, né, que é o Brincantes do Eusébio. E aqui é o momento de celebração praticamente, mas de muito trabalho. Estamos vivendo aí um período de imersão em oficinas, e essas oficinas têm sido um espaço de muita troca de saberes, muita troca de fazeres, e esse espaço tem sido para nós de um aprendizado incrível, de um aprendizado muito legal, muito bom, e que esse é apenas um produto, mais um do encontro, do que é encontrar com gente, encontrar com músicos, encontrar com luthiers, encontrar com mestres e saberes e fazeres que nos constituem enquanto cidadãos, enquanto
artistas, enquanto gente nesse mundo.